na comunidade, que é muito importante todos nós assumirmos, qualquer que seja a função na comunidade, né? A gente passa a saber como a comunidade ela age, como ela existe, a partir do momento que a gente tem um comprometimento, né? Lembramos Jesus mesmo que a primeira vez que ele entra na sinagoga, ou melhor, quando ele vai à sinagoga na sua cidade, né, onde ele era habituado a ir todos os sábados, ele, ao entrar, ele já se oferece e faz a leitura. Tem pessoas que nunca exerceram um ministério na comunidade. Então, eu preciso revisar, no dia da nossa crisma, nós fizemos o compromisso de servir a comunidade de tantas maneiras, né? Temos um grupo de oração, um ministério de música, temos o terço dos homens, tem tantas coisas que a gente possa fazer, né? O terço das mães que oram pelos filhos. A gente precisa ter um comprometimento em alguma coisa, né? Tem a liturgia, os demais serviços da igreja, todos eles têm um peso para a gente conhecer exatamente como a comunidade funciona. Quem não participa ativamente na comunidade, primeiro, não tem esse interesse de conhecer mais. Claro que só o fato de quem tem filhos já deveria ser um elemento motivador para que aquela pessoa procurasse conhecer melhor a fé, para transmitir, para poder transmitir a fé para suas crianças. Mas nós vivemos um momento muito difícil, como temos falado para vocês, onde as crianças chegam aqui na nossa catequese sem saber fazer nem o sinal da cruz. Ou seja, será que essas crianças podem ser consideradas filhos de pais cristãos? Porque quando a criança é trazida para ser batizada, os pais e os padrinhos prometem que vão ensinar as coisas elementares da fé para aquelas crianças. Então, o sinal da cruz, participar da liturgia, as coisas elementares a respeito de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, do Pai do céu, tudo isso é função dos pais ensinar para as crianças. A catequese é uma preparação para que cada criança receba o sacramento, mas as coisas elementares da fé a gente recebe da família, dos pais, mas os pais têm abandonado completamente esse trabalho. Mas como falava por isso, a gente precisa principalmente conhecer os rudimentos da fé. Quem quer servir na comunidade, quem quer que os seus filhos sejam pessoas que amam a Deus, precisam imediatamente iniciar esse trabalho. Então, nas leituras semanais, como falei, temos visto a história de Moisés. Hoje nos encontramos aqui com Abraão. Vemos como Abraão era uma pessoa assim como Moisés, né? Moisés é descrito na Bíblia como o mais humilde de todos os homens. Temos aqui a humildade de Abraão, né? Estando ali à porta. Por favor, meus queridos, né? Quem lê as Escrituras sabe que Abraão já tinha se tornado tão rico e abençoado por Deus que ele e seu sobrinho já não podiam estar mais juntos. Eles tiveram que ser separados, né? A história de Abraão e Ló. Mas se você não sabe do que estamos falando aqui, me desculpe, há muito o que fazer em casa. Então, Abraão já é um homem completamente abençoado por Deus em todas as suas coisas. Então, nesse momento, né, ele ali na porta da sua tenda, da maneira que as pessoas viviam no deserto, ainda vivem em alguns lugares, mas ele está ali, né, debaixo da árvore, que é onde as pessoas se referem. Só pessoas riquíssimas no deserto vivem em locais que têm árvores. Mas ele, nesse momento, vê três peregrinos, né, três pessoas passando, certamente, né, dignas, mas não simplesmente por isso, né, por causa da generosidade do seu coração. Ele, início
início da fé, Abraão, um homem até então pagão, vivendo lá na sua região, né, Ur, na Caldeia, onde hoje é o Iraque, ele é chamado por Deus a deixar seus parentes, deixar sua terra, deixar seus deuses, deixar sua religião, deixar tudo e ir onde Deus indicaria para ele. Então ele já foi um peregrino, ele já foi um viajante, ele já experimentou isso, ele é um imigrante, ele conhece, né, essas batalhas de mudar de região. E ele, ao ver, né, essas 3 pessoas passando, esses 3 homens viajantes, ele, então, como vimos, né, levantou os olhos, correu ao encontro, prostrou-se por terra, né, um gesto de muita humildade, de reverência àquelas pessoas, e se oferece a servi-los, né, um banquete para que eles possam continuar a sua viagem. E certamente Abraão não sabia exatamente a natureza daquelas pessoas, mas para ver o tipo de gente que Deus se aproxima, porque nós temos aí pessoas que dizem: Deus me revelou, Deus falou, então Deus falou comigo, né? A pessoa nem sabe como se referir a Deus, né? E como vemos aí, a internet está cheia dessas coisas, gente que fala: eu sou uma irmã de oração, e todos esses fingimentos que o mundo está cheio. De acordo com as Escrituras, Deus se aproxima de pessoas muito extraordinárias, como nós temos aqui essa história de Abraão. Quem, né, já passando aí na porta de uma fazenda riquíssima, né, foi recebido dessa maneira pelo proprietário ali daquela propriedade. Então, por isso, nós vemos essas pessoas na Bíblia, né, assim como Moisés, príncipe no Egito, pois o faraó, ele era a pessoa mais nobre, e ele deixa tudo para ver a presença de Deus, um evento simples, uma sarça ardente. Todos sabem que nas regiões desérticas, como eu sou do Cerrado, lá no Brasil, o Cerrado espontaneamente pega fogo em muitos lugares. Quem é de lá de Goiás sabe disso. Os fazendeiros já até fazem o acero, né, que é tirar o mato nas limitações da propriedade para que não passe de uma outra propriedade. O fogo, todos sabem disso, não há nada extraordinário. Moisés vê a presença de Deus num evento comum, ordinário, do dia a dia, algo que acontece no deserto, em regiões desérticas. Então as pessoas boas que têm religião de internet, elas acreditam em tudo. Deus falou comigo, então Deus me revelou, então Deus me disse. Era lá, de acordo com a Bíblia, não é bem assim. Então essas pessoas que Deus nos dá nos inícios da fé, quando alguém te questionar pela sua fé, primeiramente elas são pessoas extraordinárias, generosíssimas, né? Vimos que Abraão manda a sua esposa Sara fazer lá pães, 3 medidas de farinha, né? Ele não pega uma carne qualquer que ele tinha ali para servir, mas ele manda matar um novilho, né? A carne mais tenra, um bezerrinho, para oferecer coalhadas e tantas outras coisas que ele oferece de mais nobre que ele possuía na sua cozinha. Ele não se escondia, ele não sabia da natureza daquelas pessoas, nem sua esposa sabe, mas depois descobre que ele está sendo visitado pelo próprio Deus. Alguns padres da igreja vão ver esses 3 homens já como uma manifestação da Trindade, embora a revelação de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo só a teremos no Novo Testamento, mas já temos aqui na Bíblia estes momentos, né, cheios de mistério, cheios de, ao mesmo tempo, manifestações da presença de Deus, porque são 3 homens, mas Abraão se refere a eles
meu Senhor, diz Abraão, estranhei tua amizade. Se são 3 homens, por que Abraão está falando com eles no singular? Então, são inícios, né, de saber de que tipo de gente o Pai do céu se aproxima. O que precisamos ser e fazer nesse mundo para que sejamos próximos de Deus? Como desmascarar essa gente mentirosa de internet, que vive dizendo aí que vê Deus, vê Nossa Senhora em toda esquina e no seu tempo? Para que não caiamos em tantas corretinas que existem por aí, como a fé das pessoas que se completamente vilipendiada nos nossos dias, as pessoas que são roubadas, exploradas em sua fé, e isso principalmente pela ausência do conhecimento das Escrituras. Então, por esse gesto de generosidade extrema, é que Abraão então receberá aí a graça, né, de ter um filho. Voltarei sem falta do ano que vem, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Por isso vemos quem é o tipo de pessoa que Jesus se aproximará. Pessoas generosas. Vocês lembram de Jesus? As pessoas que oferecem, né, como o Mateus oferece ali uma refeição para Jesus, o banquete, ele vai. Hoje temos aqui os 3 amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, que oferecem, né, generosamente ali uma refeição ao Senhor e seus apóstolos, né? Porque Jesus, como sabemos, vivia em uma comunidade de apóstolos. Então, Marta está ali também, assim como Abraão, servindo, né? E ela queria da melhor maneira possível, porque como o próprio Senhor diz a ela, ela anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, né? Ela queria dar um grandíssimo entretenimento a Jesus, aos seus hóspedes, e fica ali um pouco incomodada que Maria tenha a sua irmã, né, Maria Madalena, de acordo com a tradição. Marta, Maria Madalena e Lázaro são irmãos. São Lucas parece ainda não saber o que eles eram, porque ele não menciona. Nós não sabemos, pelos escritos de São João, que eles eram da cidade de Betânia, onde Jesus também vai visitar ali na Semana Santa, poucos momentos antes do seu sacrifício na cruz. Jesus tinha uma grande amizade por estes 3 irmãos. Mas, como vimos, eram generosíssimos, porque é desse tipo de gente que Deus se aproxima. Então, ela faz, né, aquela refeição, se incomoda, e Jesus então a censura, mas diz que Maria escolheu a melhor parte. Certamente, né, a gente precisa procurar ver o sentido espiritual de todas as coisas. Certamente, né, Marta representa aqui para nós a religião antiga, né, ali no templo, onde se era oferecido a Deus tantíssimas coisas. Culto no templo em Jerusalém, ele era impressionantíssimo. Né? Vocês lembram de Jesus expulsando os vendilhões do templo com seus animais, né, para oferendas, tantas coisas que eram vendidas para que o culto pudesse ser celebrado no templo. O culto era impressionante, com muitas oferendas votivas e tantas coisas que as pessoas deixavam. Então, certamente, Jesus está aqui falando do culto. Ou seja, todas essas coisas não são necessárias. Uma só coisa é necessária: escutar, que é o mandamento que nos deu Moisés. Todo judeu, vocês sabem que viram aí nas casas dos judeus, todos vocês trabalham com os dias, eles têm nas suas portas ali um trechinho da Bíblia colocado na porta, muitas vezes costurado aqui na barra da roupa, e diz: Shema, Israel, escuta, Israel. Escutar, ouvir, é o mais importante, quis dizer Jesus quando ele fala para ela. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte.
que Maria estava fazendo, né? De acordo aqui com o texto, nós víamos que Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Aparentemente, nesse sentido, mas que desocupada, né? Sentada. Não, mas Jesus está aqui querendo enfatizar a que o Senhor recebe com amor, né? Todo o serviço e, ao mesmo tempo, a generosidade dessa família. Jesus está sempre lá com eles. Nos ver Jesus emocionado, chorando, quando ele descobre que Lázaro havia morrido. Vamos ver os apelos emocionados das duas irmãs. Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Então eles eram muito próximos do Senhor, essa família, por causa da generosidade deles. Mas Jesus quer enfatizar aqui para nós, ao passarmos ao novo culto, que escutar é muito importante. Aquelas pessoas que vêm apressadas na missa, é que esse padre fala demais. Se o padre fala demais, traz sua Bíblia. Você tem aí, a gente até paga para você o folhetinho, você tem um folhetinho na sua mão. Não está interessada no que o padre está falando? Leia, medita aí no folhetinho, releia o texto. Muita coisa você pode fazer durante a liturgia. Não precisa sair reclamando de padre nenhum. Mas é muito importante que a gente saiba que o Senhor escutar é o mais ouve Israel. E o povo de Deus já sabe disso, porque já era o início da fé, assim como temos visto com Moisés, quando Deus dá todas as diretrizes para Moisés de como deveria ser o culto. Não somos nós que escolhemos como é o culto que Deus quer receber, Ele mesmo determina. Neste lugar onde Abraão recebe esses 3 peregrinos misteriosos, Abraão já havia construído um altar. Abraão já tinha recebido a visita misteriosa do sacerdote Melquisedeque. E na antiguidade só era oferecido no altar o sangue de animais. Mas Melquisedeque trouxe para ser oferecido pão e vinho. Então Abraão já tinha recebido ali os inícios de como seria o culto desejado por Deus. Assim como Jesus também nos dá o culto, fazer isso, o vinho, pão, que ele diz, pão é meu corpo. Isso não somos nós que determinamos, não é a igreja que determina, é Deus mesmo que escolhe o culto que Ele quer receber. Isso vocês podem ver aí na internet, está cheio de tudo que é culto, de todos os tipos. Pessoas, não, padre, isso aqui está muito monótono, muito chato. Vamos botar os tambores aqui, vamos todo respeito às religiões. Mesmo na igreja católica pode-se usar os tambores e devem ser usados. Muitas liturgias do Brasil, entre os indígenas, se usa o tambor, mas dentro do contexto litúrgico. Não estou falando que as pessoas querem, não, está muito chato isso aqui, vamos começar a sair dançando,